Fala galera, mais um podcast da Nova Singular, nossa mesa redonda. Eu sou o Rafa. E eu sou o Guilherme. Boa, e hoje nós vamos falar um pouquinho, entrando na área de performance aqui, uma perguntinha que provavelmente muita gente faz, né? Nossa, com certeza. É o que a gente mais ouve. Caramba, não dos nossos clientes, né? Boa, era assim. Caramba, não estou gerando leads, né? Que os leads não estão chegando aqui, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer? Apesar de poder parecer uma pergunta simples, né? Talvez com respostas também que pareçam ser básicas, pessoal, não é tão simples assim. Realmente pode acontecer de você não estar performando em campanhas e recebendo leads aí nos seus cadastros de prospecções, tá? E aí vale dizer, né? Acho que o primeiro ponto sobre essa introdução, né? De como a gente consegue trabalhar isso, Gui, né? É dizer que campanhas que buscam leads, né? Sejam elas na performance, mídia paga, na mídia orgânica ou outras frentes, não necessariamente os registros que você está recebendo sejam leads. O que isso quer dizer, Gui? É interessante que vocês tenham um histórico de tudo aquilo que já foi feito. Independente do período, todo o registro de dado é importante para você poder ter um comparativo. Respondendo a sua pergunta, Rafa, o fato de você ter um volume grande de leads entrando em determinado período pode ser, por exemplo, você realmente ter acertado a mão em alguma ação. Pode ser uma somatória de fatores, sejam eles relacionados às ações digitais ou não do digital, pode ser uma sazonalidade, ações off, ou pode ser também que você tenha um volume ali grande de leads entrando simplesmente porque um bot começou a fazer cadastros dentro do seu site, ou você tem um nível de pessoas desqualificadas acabando entrando. Então tudo isso precisa ser avaliado para que você possa inclusive chegar nesse questionamento. Não, realmente estão entrando poucos leads ou não estão entrando mais leads? Avaliar todos esses pontos aí é um ponto fundamental para você não cair num falso engano. E dentro da subjetividade aí, né? Não estão entrando leads. Às vezes você está recebendo leads, você está com cadastros aí dentro da sua plataforma, né? Dentro da sua estratégia, mas efetivamente não são os leads que você queria. Então, é uma pergunta que pode ser ainda mais ampla, né? E já passamos por isso, então dentro de algumas campanhas que buscávamos públicos diferentes, distintos aí, e recebíamos cadastro, e que a dor eventualmente naquele primeiro momento era que a gente não estava entregando o lead correto ali, né? Então, poxa, não estão chegando os leads que eu quero. E como toda estratégia, como toda campanha, quando a gente atua em relação à busca de leads, né, Gui, é natural que a gente tenha uma evolução e um amadurecimento dessas campanhas até chegar no produto, no lead que a gente quer, né, no cadastro que a gente quer. E mais um ponto, né, Gui? Aquele cuidado. De repente não estão chegando tantos leads quanto eu imaginava, e aí a quantidade pode ser ou não importante, a depender da nossa estratégia, certo, Gui? Eu posso entregar um volume de leads muito baixo, mas que você tem uma taxa de conversão em venda, seja para o seu produto, ou para o seu serviço, ou para o seu curso, muito alta. Ou eu posso te entregar um volume muito grande de leads, só que daquilo ali a tua taxa de conversão ela vai ser mínima. Então, quando você chega com esse questionamento, quando você chega num ponto do teu negócio que você se pergunta, cara, não estão entrando tantos leads assim como eu gostaria, ou não estão entrando mais leads, o que pode ser, é importante avaliar também esse histórico de qualificação. E sim, os testes eles são fundamentais, a gente já comentou em alguns outros papos, que é importante que você faça o teste dos públicos. Então, uma dica aqui para você, não estou entregando ouro, mas é uma dica. Vai startar uma campanha nova, às vezes a tua primeira campanha ela pode ser uma campanha de teste de público. Crie conjuntos de anúncios com os públicos que você deseja testar. Faça a separação do budget de forma isolada para cada um desses conjuntos de anúncios. Veja qual que é a performance deles e vai além dos resultados. Porque o que muitas vezes acontece a pessoa avalia dos meus 3 conjuntos de anúncios, meu conjunto de anúncios 2 foi o conjunto que gerou mais leads. Então esse aqui é o melhor, vou suprimir a budget no 1 e no 3, vou manter no 2. Quando na verdade o teu conjunto de anúncios 3, que é o que gerou a menor quantidade de leads, mas também foi o que teve a maior taxa de conversão, como foi dito. Então é muito importante que você faça esses testes e avalie antes de você chegar nesse ponto do nossa, não estou gerando mais leads ou estou gerando poucos leads. Acho que avaliar a qualidade. E até chegar nessa afirmação realmente quase que escrita em pedra, né? Não tenho leads, né? O que fazer? Há um cenário importante para trazer. Por isso que acho que entra até na questão do diagnóstico, né? Como a gente poder identificar isso ou não.
analisando as métricas, né, para quem já está rodando uma campanha, para quem já está caminhando com isso já há algum tempo, e ter o cuidado para aquele que está começando, está há pouco tempo nessa estratégia e que eventualmente não está trazendo esse resultado. Então, essa pergunta, né, essa preocupação é algo que precisa ser muito bem analisada, seja com o histórico que você já tem, seja com esse cuidado, né, esse respaldo do momento em que você se encontra na campanha. É fundamental. Inclusive, dentro do diagnóstico, só reforçando mais uma vez aqui, se você estiver anotando isso, anote que é muito importante, trace sempre um comparativo dos teus resultados de campanha com os seus resultados comerciais. Você só vai conseguir definir se sua campanha está boa ou não, se você está gerando leads qualificados ou não, ou se você está deixando de gerar leads quando você faz essa análise aí com essas duas verticais. E aí já entra, né, a gente falou um pouco do diagnóstico, como a gente consegue então, a partir do momento que eu identifiquei ali, poxa, talvez eu esteja gerando, mas não da forma assertiva, talvez eu precise de uma outra frente aí. Afinal, aí, como eu consigo trabalhar com algumas estratégias para melhorar, né, ou aumentar, lembrando mais uma vez, pessoal, quantidade nem sempre é a qualidade que você precisa. Eu acho que vale até dizer, né, Gui, por quantas vezes, e talvez sempre isso aconteça, dependendo do nicho, onde a gente sempre fala, né, não tem lead caro nem lead barato. Tem o lead bom, né? Tem Exatamente. o lead que resolve o meu problema. O cara então, quente ali, o que não é. Se eu tiver um lead que está um valor interessantemente alto, mas ele compra um produto, se a sua margem ali dentro de toda essa estratégia fez sentido, ele é um ótimo lead, né? Não importa se ele custou 5, 10 ou R$1.000, tudo vai depender da sua estratégia. E aí, na importância de você ter uma agência e alguém que vai cuidar disso com esse carinho, com esse cuidado, pensando na estratégia para o seu negócio. Até porque se a gente fosse listar para vocês aqui todos os pontos de avaliação, isso levaria um tempo muito grande e enorme de vídeo. Então não dá para eles passar tudo exatamente que você precisa analisar dentro de uma má performance de campanha com foco em cadastros, mas dá para a gente pontuar algumas coisas. Claro. Né? Então, por exemplo... Até porque, além disso, a gente vai colocar o YouTube, o link, tem o site, fale conosco. Exato. Aí você vai falar com uma estratégia da Nova Singular. Quer gerar leads? GC para comercial. Liga, era uma coisa antiga, né? Liga. Depois você fala de mim, né? Mas bora, como estratégias aí que a gente tem, algumas estratégias importantes, eu acho que falando ainda como cenário mais abrangente, tá, pessoal? Sim. Então, nós não vamos entrar aqui hoje, nesse vídeo pelo menos, as questões da sopinha de letras aí para quem está num cenário um pouco mais inicial, para quem é o tomador de decisão que está preocupado com a geração de leads e chegou até nós, né? Não é o momento da gente entender os aspectos mais técnicos, inclusive de entendimento do algoritmo. Quais são possíveis tomadas aí que são de ação aí que a gente pode trabalhar, né? Que são realizadas ao longo do dia. Tá. Primeira delas quais são os canais atuais de atuação sua dentro do digital? Então, nem tudo se resume ao tráfego pago, nem tudo se resume ao tráfego orgânico e nem tudo se resume também à parte off do teu negócio. A gente precisa ter uma somatória de tudo isso aí para que você tenha esse volume de entrada de prospecções entrando no seu sistema. Então, por exemplo, hoje, organicamente falando, o seu site é um site bem estruturado, as estratégias de SEO para o seu site, elas têm funcionado. A pergunta que você pode se fazer, ou você pode fazer para quem trabalha com você nesse sentido qual é o volume hoje de entrada de pesquisas orgânicas no seu site? Quais são as palavras que mais geram acesso para o seu site? Qual é o comportamento dos usuários dentro do seu site? Qual é a taxa de retenção do seu site? Qual que é o objetivo do seu site? Seu site é focado mais no posicionamento da marca, tem um conteúdo mais institucional ou não? Ele foi um site criado para que você possa, assim, trabalhar a conversão? Então essa pergunta, ela precisa ser feita por você e ela precisa estar também na ponta de resposta. Né? Ponta de resposta, né? Ela precisa estar na ponta da língua do teu prestador de serviço. Então, qual é o status atual do teu site hoje? Esse é um dos pontos de se questionar. Sim. Aí a gente cai, por exemplo, também para a mídia paga. Quais são os objetivos de campanha que você tem trabalhado? Eu tenho trabalhado, por exemplo, campanhas de tráfego dentro da Meta, jogando o cara no meu site, buscando a conversão e o cadastro. Tudo bem, o seu site, ele tá
está pronto para receber um usuário vindo de um tráfego de campanha de um outro dispositivo, o seu site ele é propício, ele é um ambiente onde esse usuário vai ter uma boa experiência, uma UX, como a gente costuma falar aqui, focada na conversão? Não é. Então talvez você esteja errando, por exemplo, na estratégia de objetivo de campanha. E até, mais uma vez, né, dentro da estratégia de objetivo e dentro dos cuidados, né, que permeiam aí dentro dessa estratégia. Então, como você disse, Gui, trabalhar com uma boa campanha que leva para o cadastro no site. Se você tem um site que ele carrega em 6 segundos no seu celular, exato, você já perdeu toda a estratégia. Você tem uma ótima campanha, você tem as melhores métricas, caindo num lugar que não vai funcionar. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Daí o cuidado, né? Qual é a estratégia? Existem várias estratégias, salvo, claro, Gui, aqui, né, dentro de expertise nossa, de estratégias que vão focadas no próprio Instagram, no próprio Face, nos próprios são os cadastros nativos ali direto nas ferramentas. Claro que existem essas estratégias nesse sentido, mas tomar o cuidado de tudo aquilo que pode ser paralelo a essa campanha, paralelo a essa estratégia. Então, quando o Gui traz aos objetivos, claro, e aquilo que está junto com essa estratégia. Então, imaginem vocês aqui, né, talvez até trazendo um ponto, eu tenho uma ótima campanha, mas eu não tenho nenhum posicionamento de empresa, de marca, de serviço em nenhum outro lugar. Então, assim, você pode ter um cuidado maior para isso, porque as pessoas podem não ter tanta confiança no teu negócio. É o que a gente costuma falar, né? Às vezes a gente senta para traçar um plano kickoff com o cliente, e aí uma das premissas assim é analisar qual é a fase do cliente dentro do mercado que ele se encontra. Então, você já é uma empresa, você já tem um negócio consolidado, as pessoas já te conhecem, é tudo. Inclusive assim, a gente fala isso, analise, né? As pessoas já te conhecem? Sim, me conhecem. Aqui na cidade todo mundo sabe sobre o meu negócio, todo mundo sabe quem eu sou. Beleza, e no digital? Porque quando você leva para o digital, você também muda a forma como as pessoas te enxergam. As pessoas já te enxergam no digital, qual é a autoridade que você tem? Então, quando a gente cria um plano de kickoff com o cliente, normalmente, avaliando a fase em que ele se encontra, a gente decide se a gente já starta realmente com campanhas focadas em conversão, aqui dá pra gente iniciar e tal, ou se não, se a gente precisa em paralelo trabalhar uma campanha de posicionamento, criar público para aí a gente cair nessas campanhas de remarketing com foco em conversão, por exemplo, ou não. Às vezes é necessário um trabalho um pouco mais longínquo, mas com foco no posicionamento da marca, para que você crie espaço no mercado. Isso é uma estratégia básica do marketing e que ela não funciona só para o digital, para o off, quem trabalha com off sabe que é necessário. Vai lançar um produto, você precisa primeiro posicionar ali o produto, para depois você conseguir ter taxas de venda um pouco maiores. E até esse link, né? O off, inclusive, um ponto muito importante, né, de trabalho em conjunto com o digital, né, não trabalham sozinhos aí na busca de leads, né. A gente sempre traz isso com parceiros em outros projetos, da importância da campanha do off até chegar a esse desdobramento no digital, né. Quantas vezes a gente pode ser sim impactado em campanhas offline, né, mas que vão ser direcionadas muitas das vezes para um ambiente digital. Então, mais uma vez, e aqui só recapitulando, tá, pessoal, apesar de parecer que a gente está mais distante do assunto, a gente está muito mais próximo dessa resposta, né? Poxa, eu não estou gerando lead. Então, será que o teu negócio exige uma estratégia que vai atuar em conjunto com o off? Será que o teu negócio precisa ter um trabalho, um posicionamento, uma visibilidade maior em outras frentes, tais como um site ou uma mídia social, né? Tudo isso faz sentido a depender da sua estratégia de como a gente vai conseguir gerar leads ou gerar os melhores leads, né? Então, esse é um cuidado para você ter, e a gente ainda está falando de forma mais abrangente, dentro das estratégias, né? Falar um pouquinho só, acho que um pouco mais direcionado, Gui, né? Quais possíveis estratégias dentro da performance voltada para a geração de cadastro de lead. Nós temos dois principais aí, né? Então, acho que a geração de cadastro em si, né, dentro dos canais diretamente dos canais de mídia, certo, Gui? Exato. E a gente vai outro que vai levar tráfego para outro ambiente, né? Geralmente quando a gente traz aqui sites ou LPs, né, famosas LPs, landing pages, são páginas exclusivas para aquele conteúdo ou para aquele produto, que vai direcionar lá, né, uma informação um pouco mais direcionada daquele material, serviço ou produto,
e lá a pessoa vai se converter, né? Como a gente chama, em conversão aí dentro do lead. Não é converter religiosamente. Amém. É apenas uma conversão digital. Mas inclusive assim, né? Princípios básicos que você também pode tomar nota para esse tipo de campanha. Quando eu trabalho, isso nem sempre é uma regra fixa, mas isso aqui é algo que norteia a gente, por exemplo, na avaliação da qualificação dos leads. Sim. Normalmente, campanhas de cadastro nativas, que a gente encontra, por exemplo, dentro da Meta, inclusive o próprio Google tem formulário também, mas aí é necessário nível de integração e configuração um pouco mais avançado. Mas voltando aqui para a Meta, você, por exemplo, tem a campanha de cadastro nativo. Normalmente, o custo por cadastro ele costuma ser mais barato e você tem um volume maior de leads sendo gerados, né? Esses dois pontos um pouco ligados ali. Só que normalmente os leads impactados gerados nessas campanhas, eles sofrem um afunilamento um pouco maior. Então você tem um volume maciço entrando e aí dentro da jornada comercial alguns vão se perdendo porque não são leads tão qualificados. Mesmo que você tenha um nível de segmentação muito bem direcionado para esse tipo de campanha, você não passa toda a mensagem, ou é difícil passar toda a mensagem que você precisa passar sobre o seu produto dentro de um anúncio específico ali onde o usuário já faz o cadastro e tudo mais. Não é incomum a gente ver situações de encontrar pessoas que não estavam interessadas naquele serviço ou produto, que se cadastraram no meio de alguma ou sem querer, campanha, clicou. Sem querer. Existem formas de você diminuir a interação do usuário com o formulário para que seja mais rápida a conversão. Então pode ser que o usuário com 2 cliques ali ele já se cadastra e ele nem se recorda de ter cadastrado. Então essas coisas elas acontecem, mas ainda assim a Meta ela é uma importante ferramenta de geração de conversões para o seu negócio. Em contrapartida, o que você tinha comentado, a gente tem campanhas de tráfego também, que também podem ser trabalhadas na Meta, dentro do Google, LinkedIn, TikTok. Sim, os canais são amplos e aí sim, a campanha de tráfego ela tem como objetivo levar o usuário da plataforma para um site ou uma LP como o Rafa trouxe com um foco em conversão. Eu não estou gerando, eu vou reforçar isso aqui, se a sua página não está própria para gerar conversão, você está direcionando o usuário para lá e cai lá e fica perdido. Você está jogando o cara num labirinto de conteúdo. Não faz sentido. Então, as estratégias de tráfego, elas tendem a ter um volume menor de usuários se cadastrando. Eventualmente, você pode ter ali um distanciamento dessa regra, onde você acaba tendo... E a gente tem experiência aqui na agência com campanhas de tráfego gerando mais cadastros com custo menor. Mas porque você está trabalhando o usuário saindo da plataforma, sim, saindo de um dispositivo, normalmente a interação é por celular, então às vezes ele está saindo de um aplicativo, sendo direcionado para o navegador dele no celular. Então assim, é um pouco mais moroso. Só que o usuário que normalmente completa toda essa jornada até realizar o cadastro, imputando as informações dentro do site, da LP, saindo do dispositivo e tudo mais, ele é um usuário que demonstra mais interesse, porque ele está persistindo mais na jornada. Isso acaba fazendo com que ele seja um usuário, na maioria das vezes, mais qualificado que os usuários gerados nesses formulários nativos. Gui, então qual das campanhas eu trabalho, qual das frentes eu trabalho? Faz as duas, testa as duas, testa todos os objetivos possíveis. Existem outros objetivos que a gente não vai entrar aqui que melhoram e otimizam ainda mais os resultados, como por exemplo as campanhas de conversão em si, com objetivo de conversão, onde você pode trabalhar um pixel já fomentado dentro das suas campanhas e aí você consegue direcionar melhor a conversão para os usuários, trabalha com esse objetivo específico, mas dentro do cenário, trabalhar com os objetivos diferentes e testar é algo que pode aumentar o volume de leads dentro da tua base. Perfeito. Se a gente pudesse, a gente faria o curso sobre leads, mas aqui, pessoal, alguns pontos iniciais mesmo, né, gerais dentro das estratégias que envolvem a pergunta que a gente está trazendo aqui, né? Então, poxa, eu não estou gerando os meus leads, onde eles estão e o que fazer, né? Então, é uma série, com certeza, de tipos de estratégia, aqui as principais que a gente trouxe. E a evolução, obviamente, né, no dia a dia, inclusive aqui dentro da agência, e para todo especialista aí de mídia paga, de performance, de dia a dia tentar trabalhar, é um trabalho realmente contínuo, falamos disso em outros materiais, de evolução, avaliação, correção, né, entender aquilo que está bom, aquilo que está para melhorar, aquilo que não está legal, para exatamente tentar trazer o resultado que você precisa. Só fazendo um parênteses, Rafa, acrescentar, é uma coisa que eu sempre gosto de frisar.
Muitas vezes a pessoa que está tocando a campanha ou o cliente, ele tem uma visão de que eu preciso sempre estar trocando os materiais, sempre estar trocando os copies, sempre estar mexendo na campanha. A gente não tem o menor problema aqui de falar que, por exemplo, a gente já tocou a mesma campanha com os mesmos criativos e copies por mais de 2 anos com um cliente. A gente gerava cadastro e gerava venda, e venda de alto valor, usando a mesma campanha. O que diferencia, claro, né, para não ficar a sensação... isso não quer dizer que a gente abriu a torneira lá daquela campanha no dia 1 e 2 anos depois a gente fechou ela. A gente mantém essa campanha, ela é talvez o carro-chefe, mas a gente trabalha constantemente na mesma campanha. Entendo aí, pessoal, esse é um ponto muito importante. Vamos fazer por que não tem campanha nova nesse mês ou nesse período? Se a outra está performando, quem manda é o resultado, né? A gente sempre brinca isso na performance, quem manda é o resultado. Então, nada impede que a gente mantenha uma campanha muito bem pontuada aí, né, posicionado, e que a gente faça essas alterações dentro dela. Da mesma forma que testes são feitos com campanhas que às vezes não performam bem. Isso é natural. Campanhas não performarem é algo natural. Normalmente você vai mais errado que acertar até você alinhar a linha-mão. Raras exceções você acerta de primeira, na sua primeira campanha, na sua primeira ação. Não com tanta frequência. E quando acontece, a gente fica feliz. Demais, a gente comemora com o cliente, como já aconteceu e acontece também. Gui, vamos para o próximo tópico para a gente fechar, senão a gente faz um podcast gigante. Ferramentas e tecnologias aí, como a gente pode falar, só para inteirar um pouco do assunto, né, das estratégias, a gente falou de canais, mas existem outras ferramentas, né? Então a gente falou muito de estratégia aí de anúncios, mas existem outras ferramentas que nos ajudam a também trazer conversão, também trazer leads, cadastros aí. Então, dentre elas, acho que para a gente elencar a principal delas talvez, dentro do objetivo de busca de novos leads, de prospecção de clientes, a automação é algo que ajuda bastante, né? Ferramentas de e-mail, por exemplo, ferramentas de conversa com o WhatsApp ajudam muito no processo de convencimento, de conversão de novos leads. Pô, Rafa, mas você falou de e-mail ainda. Às vezes eu falo muito isso com clientes e possíveis novos clientes. Caramba, mas e-mail funciona, ninguém usa mais e-mail e tal. E não à toa, uma das maiores empresas de automação que trabalham com e-mail hoje vale bilhões. Parceira nossa, inclusive. Parceira nossa, exatamente. Pessoal, usa-se até hoje, né, a depender do cenário, né, corporativo ou qualquer que seja, usa-se ainda mais, né, há um reforço importante. Claro que ninguém aqui está falando de e-mail marketing, né, automação ou o e-mail marketing como é mais conhecido, de uma forma que seja um disparo em massa, um disparo recorrente, né, usado como grandes mercados de varejo. Então, assim, todo dia tem um e-mail da tua empresa ou de determinado serviço, porque realmente não faz sentido. Isso mudou, isso realmente não existe mais, né? Existe para alguns cenários. Agora, para os negócios que a Nova Singular já tem experiência e para os modelos das quais a gente participa, né, a intenção da estratégia de automação, mais uma vez, por e-mail ou outras ferramentas, WhatsApp, Telegram, entre outras, ela funciona muito bem. Só reforçando aqui o ponto do e-mail, existe espaço para conversões, existe espaço para campanhas, sim, e muito bem feitas dentro do e-mail, para trazer exatamente essa importância, né, ao possível cliente, né? Inclusive a ponto de você ter essa inteligência de mandar um primeiro e-mail, você saber que ele abriu, você saber que essa pessoa clicou em algum outro conteúdo que faça sentido para ele e você caminhar com essa nutrição de acordo com o que ele tem interesse. Isso ajuda muito a trazer esse funil aí, aproximar esse funil para a sua venda. Inclusive, assim, são ferramentas que elas auxiliam principalmente na nutrição dos usuários que, por exemplo, você já gerou como cadastro, né? Inclusive, esse é outro ponto, né? Às vezes você fala, poxa, mas eu não estou gerando mais lead. Ok, mas como que tem sido o seu trabalho com os leads que já foram gerados? Qual que é o teu lead time ali? Qual é o tempo que você demora para entrar em contato? Qual é o conteúdo que ele recebe? Então essas ferramentas de automação, elas ajudam dentro dessa questão da nutrição. Elas são uma forte parceria com o teu time comercial, porque elas vão ali estar mantendo aqueles leads aquecidos, e aí a partir disso você pode trabalhar outras estratégias de reconversão, realmente com foco em aumentar a qualidade dos leads que estão na sua base, entender um pouco mais do perfil de cada lead que entrou, inclusive de separar também aquilo que não vai servir para o teu negócio, deixar esses leads, por exemplo, numa base de descanso.
Uma outra ferramenta que auxilia dentro do processo, ela não tem um foco em gerar mais leads, mas ela ajuda na gestão dos leads, é um CRM. Dependendo da demanda e do volume de leads que você vai acabar tendo por mês, a gente depois de talvez testar algumas das coisas que a gente comentou aqui, é importantíssimo que você faça essa gestão por um CRM, porque nele você consegue ter o controle, qual estágio esse lead está dentro do teu negócio, qual que é o perfil desse usuário, você consegue colher mais informações, você consegue ter um controle da tua equipe fazendo contato com ele e ter uma visibilidade de gestão mais macro dessa turma. Parênteses, vá sempre atrás também de uma boa ferramenta de CRM. Existem às vezes, Rafa, inclusive sobre automação, pegando essas duas ferramentas que são utilizadas no trabalho com leads, que são, às vezes você encontra ferramentas mais baratas no mercado, com um custo mais acessível, só que muitas vezes vão te dar mais dor de cabeça e mais gasto do que você ter um investimento em ferramentas mais conceituadas, mais bem estruturadas, já solidificadas dentro do mercado. Então sempre busque ferramentas de qualidade para o seu negócio. É um investimento que vale a pena, a gente sempre fala isso. Tipo de investimento que às vezes você paga muito mais barato, né? Então o custo ali compensa para você, mas te entrega muito pouco quando eu quero trazer um relacionamento com o e-mail. Ou de novo, tá pessoal, a gente falou do e-mail aqui, mas automação por mensagem. Então automação no WhatsApp, automação no Telegram, que faz exatamente, com certeza, muitas pessoas aqui já foram impactadas dessa forma, né? Onde você conversa ali, tem uma mini conversa com o pessoal, a forma de direcionar, né, nessa nutrição e tentar chegar, esse lead, ele quer falar sobre esse assunto. Então isso vale para o WhatsApp, porque do qual a gente já é impactado, também do e-mail, que também a gente já foi impactado. Um pequeno ponto, né, Gui? São usadas essas ferramentas para base de leads, para leads que você já eventualmente tenha, mas a gente considera também para novos leads, tá? Antes até mesmo, existe obviamente uma associação muito grande com a conversão dos leads que a gente falou das campanhas, mas existem pessoas ou cadastros que você vai colocar lá manualmente e ele vai começar a entrar já numa nutrição que não participou de uma estratégia inicial. Exato. Então por isso que a ferramenta ela é boa tanto no pós-conversão desse lead, quanto de repente no começo, né? No processo ali. Durante, exatamente. Isso é legal. Até quando a gente estava falando de objetivos de campanha, você citou o WhatsApp. O WhatsApp ele é uma ferramenta prática, rápida, então os usuários normalmente tendem a clicar. O Brasil aceita demais o WhatsApp. Exatamente, clicam no botão, já iniciam a conversa. E não necessariamente você está coletando os dados desse lead naquele primeiro momento, mas você consegue ali dentro de uma conversa colher informações e aí sim, por exemplo, ter um novo lead, um registro salvo dentro do seu sistema através de conversa, através de nutrição. Então são pontos importantes aí de você trabalhar no seu negócio. Gui, chegamos no fim aqui, senão a gente fala bastante para aumentar esse conhecimento da galera aí. Atentem-se em relação às métricas, pessoal. São vários os tipos que influenciam nos resultados nessa busca do lead. Lembrando a nossa pergunta do começo do nosso papo. Existem vários, hoje você vai ter obviamente a quantidade de leads, mas existe o custo do lead, existe o famoso CTR para depender da campanha que você está trabalhando. E eu acho que, para falar a verdade, que a gente pode falar sobre isso num tema específico. Sim. A gente falar um pouquinho de focado métricas, em KPIs. Exato, em KPIs. Pelo menos as principais, né, que envolvem esse cenário, seja da mídia paga, da performance, seja inclusive do material orgânico, né? Então do institucional, do posicionamento orgânico dentro dos canais de mídia. Acho que faz sentido. Isso. Vamos falar de SEO, vamos falar de mídia paga, enfim, tudo que envolva aí as métricas. Conclusão, galera, a gente sempre fala isso, né? A gente não quer ficar em cima do muro, tenho certeza disso. Tem muita coisa que, graças aos resultados, aos números, a gente consegue ter decisões assertivas. Mas é fato que tem vocês repararam aqui que a gente não conseguiu dar nenhuma resposta específica ou uma solução milagrosa, que é algo que a nossa mulher sempre fala que não promete. Não tem. Mas você precisa estar atento, né, e acompanhar dentro das estratégias, se você está usando as estratégias corretas para o momento do teu produto, do teu serviço, da sua empresa, do seu negócio, né, da mesma forma que você está usando direito as ferramentas, né? Então aproveitar das oportunidades que existem, dos cenários das ferramentas que estão aí no mercado, de maneira a você realmente trazer os leads que você tanto espera. Então acho que a conclusão é você estar atento. A gente falou aqui brevemente sobre estratégias, sobre ferramentas, sobre alguns diagnósticos para a gente avaliar, né, de site, a campanhas aí que não são digitais, que fortalecem todos esses pontos para trazer uma boa busca de lead, um bom resultado, o lead correto, né, o lead bom.
Então acho que a conclusão é essa, estar atento, claro que fazer parte, né? Se o seu negócio cabe aí, ter uma agência parceira, alguém que possa acompanhar vocês, é extremamente importante, né? Seja uma agência, seja uma equipe que você tem internamente, seja você aí que está tomando a frente do negócio, é importante que você tenha essa sensação de acompanhamento, certo? Até porque tem pontos, assim, aqui a gente, como eu falei lá no começo, tem tanta coisa, capilaridade da segmentação, exclusão de público, tem muita coisa que você pode fazer para aumentar o teu volume de leads e de leads qualificados, mas uma agência ela é fundamental para você conseguir ter esse acompanhamento mais de perto. Ter o acompanhamento por si só já é muito importante. Claro, pessoal, que ter uma equipe que vai acompanhar isso de perto, isso ajuda muito. Então, se você está começando agora com o seu negócio, você está pensando em evoluir para um projeto que vai ter um acompanhamento, saiba que é importante ter realmente isso de uma maneira corriqueira, buscar essas estratégias, trazer, apresentar isso, tá? E acompanhar aí diariamente, enfim, periodicamente, em busca desse resultado. É isso. Show? Galera, obrigado aí por mais uma mesa redonda, por mais um podcast. Estaremos logo mais aí em mais algum tema não polêmico ou polêmico. Pode ser que seja. Vocês querem temas polêmicos? Se vocês quiserem temas polêmicos, deixa aí. Valeu, se quiserem galera. Assuntos específicos também, Bora. né? Tiverem dúvidas, façam perguntas aí, a gente tenta responder. Na próxima a gente tá aí, a gente se fala. Valeu, galera. Obrigado. Até mais.